Momento Terapia. Muito bem. O momento terapia hoje é sobre uma questão muito interessante, que é a utilização da PNL na terapia, na conversa, na convivência com crianças. Então, é um texto que traz coisas muito interessantes para quem é educador, para quem é mãe e até para quem é terapeuta, mas ainda não trabalha com crianças e não sabe como abordar a criança para tirar informação dela. Caso você tenha interesse, queira mandar algum recado, mande para o 31 99947 8290, porque se não der tempo de eu ler durante o programa e responder sua dúvida, eu faço assim que acabar o programa. Tá? Eu sempre dou retorno dos recadinhos que eu recebo. Nem sempre, aliás, ultimamente não tem dado tempo de ler os recadinhos, mas eu sempre retorno. Eu não deixo ninguém no vácuo, tá bom? Pois muito que bem. O material que eu usei para estudar esse tema é um artigo no site Golfinho, e foi traduzido do original de autoria de uma terapeuta chamada Lynn Timpani. E antes de entrar propriamente na aplicação da PNL em crianças, ela ensina com muita propriedade que é necessário estabelecer quais expectativas devem ser cumpridas. Dos pais, da escola que porventura está reclamando da conduta da criança ou da própria criança. Aquela terapia, ou no caso, o bate-papo que você vai ter com seu filho, qual é o objetivo? Compreender por que a criança está tendo determinada atitude e atendê-la na necessidade que está levando ela a agir assim, ou ao seu objetivo e da escola de fazer com que ela pare de agir assim? A gente sugere atender sempre aos objetivos da criança. A criança está tendo uma conduta inadequada que está levando você a sentar e ter uma conversa séria com ela, ou porque você identificou essa conduta inadequada, ou porque a escola reclamou de alguma coisa. Essa conduta errada, ela tem origem em alguma dor emocional que essa criança está tentando passar e não está conseguindo. E está tendo ações ruins, inadequadas. Então, seja você terapeuta, educador ou pai e mãe, ao sentar com uma criança para compreender as atitudes dela, tenha em mente que o objetivo é atender a criança em suas necessidades. Não são as necessidades dos pais, nem da escola e nem da terapeuta que devem ser atendidas, não. Você precisa ouvir a criança e trabalhar esse objetivo de atender a necessidade dela. E não se engane, uma criança é sim capaz, mesmo se estiver conversando sozinha com o terapeuta e não com os pais, de descobrir o que pode ensinar, o que pode aprender nesse processo dessa conversa. E ela consegue expor o que ela deseja e até se ela deseja. Porque se a criança não quiser a terapia, você não deve obrigá-la, e muito menos o terapeuta. Se a criança não quer conversar com você naquele momento, você deve respeitá-la. É claro que se você pede para sentar com a criança e conversar e ela sempre negar, lógico que vai ter uma hora que você vai ter que se impor e essa conversa vai ter que acontecer.
Mas num primeiro momento, se a criança não quiser conversar, é muito importante que você respeite. Se sentindo respeitada, num outro momento, ela vai se sentir segura para se abrir. E aí vocês vão construindo uma relação de segurança, de acolhimento para essa criança, para ela se abrir e ser o mais sincera possível. Bom, assim como acontece com o adulto, você não vai conseguir eficácia nessa conversa ou nesse tratamento se a criança não quiser parar aquele momento para estar ali com você. Ah, Adriana, mas ela sempre vai dizer não. Como eu falei, vai ter uma hora que você vai ter que se impor. E a criança sabe disso. Ela sabe que uma hora você vai pegar ela e não vai ter jeito. E uma hora que eu digo, não é 10 vezes depois de ter chamado para conversar, não. Chamou a primeira vez, ela não quer. Chamou a segunda, você vai advertir que na terceira vez vocês vão ter que conversar. E na terceira, sente e converse. Mas aí ela já vai estar preparada emocionalmente. Ela já baixa a guarda, porque afinal ela sabe que ela fugiu. Fugiu da responsabilidade, vamos dizer assim. Bom, a partir do momento que você estabelece com muita clareza que são os objetivos da criança que devem ser atendidos, se isso estiver acontecendo numa terapia, o terapeuta tem que sentar com os pais e com a criança e aí explicar como que vai ser a terapia, o que eles vão fazer durante as sessões e para que essas sessões serão feitas. E a criança, mesmo que pareça que ela não entenda, ela entende sim. Então, você vai dizer, o terapeuta, aqui agora no caso eu estou falando para o terapeuta, ele vai reunir com os pais e de uma maneira bem lúdica, com demonstrações, com pequenos exercícios, vai mostrar como que a terapia ajuda as pessoas a mudar suas representações, seu comportamento. A ideia nesse primeiro momento, e se você é pai e souber agir assim, na hora de conversar com a criança, de mostrar para ela que essa conversa é para que as coisas melhorem, assim, assim, assado, a criança vai se sentir à vontade, porque você está criando boas expectativas. Ela não vai sentar para conversar com o terapeuta, com o educador ou com os pais, com aquela coisa de vou levar colada de rabo. Não, ela vai baixar a guarda e ela vai entrar na brincadeira, vamos dizer assim. Então, essa conversa não é aquela coisa do senta aí que a sua professora reclamou de você e eu quero saber o que está acontecendo. Não, não é assim. Filho, senta aqui, sua professora reclamou de você, eu sei que você está agindo assim, mas eu quero que você saiba que se a gente tiver, né, se a gente conseguir conversar e a mamãe ou o papai conseguir compreender por que você está agindo assim, a professora para de brigar, a mamãe não vai ter que ser mais dura com você, e aí vamos ter essa, sabe, seja sincera com a criança. Ela vai corresponder, pode ter certeza. Pode ter certeza. E é fundamental, nesses primeiros momentos, como eu falei sobre decidir ou não participar da conversa, é fundamental que a criança tome as decisões. Ela escolhe onde ela quer sentar. Filho, a gente está precisando bater um papo. Vem cá com a mamãe. Onde você quer? No seu quarto ou no meu? Transfira para ela essas pequenas decisões para que ela sinta que ela está participando. Para que ela sinta que realmente é um bate-papo. Não é apenas ela calada e você com o dedo apontado, reclamando, xingando. Então, permita que ela tenha tome essas decisões iniciais enquanto vocês estão se organizando ali para sentar, né? Se for uma educadora, se for um terapeuta,
nesse momento, pergunta do que ela gosta, o que ela quer fazer. Quanto mais risadas você tirar da criança nesses momentos, aproveitando ali a descontração antes do bate-papo, mais chances de uma aproximação entre vocês e dela se abrir. Mais chance de rolar confiança. E rolando confiança, a criança desabrocha. Uma outra coisa importante nesse momento inicial, para quem é educador e terapeuta, porque os pais normalmente já conhecem, é identificar quais metáforas importantes você precisa usar. Porque sim, no bate-papo com qualquer criança, o ideal é que você fale por metáforas. Eu vou aprofundar mais daqui a pouco. Falar como se estivesse falando com um adulto, usando as palavras literais, afasta você do universo da criança. E ela se sente mais acolhida e confiante dentro do seu próprio universo. E metáfora não só para criança, para adulto. É a maneira, estudos comprovam, é a maneira mais eficaz de você promover o aprendizado, de você trocar experiências. Na PNL, na hipnoterapia, a gente faz isso o tempo todo. E como que é usar essas metáforas? Então vamos pegar aqui o exemplo. Se é um menino que adora brincar de caminhão, ele é caminhoneiro igual o pai. Toda conversa séria do terapeuta com a criança, do educador ou da mãe, tem que ser realizada envolvendo situações daquele contexto. Estradas, você precisa mencionar estradas, viagens, carga. Então, por exemplo, o menininho está tendo um mau comportamento na escola. Você que é mãe vai falar, olha fulano, você sabe que a vida da gente é igual uma estrada. Faz de conta que mamãe é um caminhão, papai é uma carreta, você é uma carreta igual ao papai. Nessa estrada, a vida da gente é uma estrada. Agora me fala, se esse caminhão está andando todo torto na estrada, ele vai chegar a algum lugar? Provavelmente não, porque ou ele vai bater em um carro, ou ele vai sair da estrada. Então, o comportamento da gente é parecido com isso. Vocês estão entendendo? E você tem que entrar na metáfora, você tem que entrar na historinha. Você tem que embarcar na da criança. Não é fazer o contrário, com que a criança te entenda usando o seu vocabulário. Isso não vai dar certo. Se é uma garotinha que sonha em ser veterinária, você vai criar historinhas envolvendo animais, tratamentos, curativos, cirurgia, ouvir o coração, tirar o curativo e essas coisas todas. Se é uma criança que gosta de games de computador, toda conversa séria você vai ter que envolver menção aos ídolos dessa criança e as situações parecidas com os jogos que ele mais curte. A gente faz isso até com adulto. E a ideia é que, porque dessa forma a gente consegue acessar estados de aquilo que a gente terapeuta chama de estado de recursos propício ao aprendizado. Quer dizer, a gente faz o cliente, no caso aqui a criança, trazer à tona sentimentos que vão ajudar o contexto do aprendizado, permitindo inclusive, aí não estou falando para terapeuta e educador, ancorar emoções de modo a fazer essas emoções ressurgirem sempre que necessário, sem ter que recriar toda a metáfora. E você, enquanto pai, enquanto mãe, ou outro familiar, avó, tia, você pode usar isso quando for necessário, sempre que for necessário falar sério com essa pessoinha.
Você vai criar um ambiente acolhedor conforme os interesses dela, se é um cantinho no quarto dela, se é um cantinho ali na cozinha onde ela gosta de ficar, seja onde for, usando pequenas histórias conforme a emoção que você pretende trabalhar naquele momento com a criança antes de entrar no assunto. Então, se você quer deixá-la mais relaxada ou mais alerta ao que você está falando, você vai ter que inventar historinhas de acordo com esse universo para fazê-la ficar mais alerta ao que você está dizendo. Ou a criança está tensa, você vai fazê-la ficar mais relaxada. Normalmente, e infelizmente, a gente já chega da criança, a gente faz muito errado, né? Você já chega direto ao ponto. Igual eu falei, com uma postura muito ameaçadora, e isso não favorece a comunicação, muito pelo contrário, cria no outro resistência e rejeição, né? O Boi tá falando aqui, no meu tempo, terapia, né, para criança era chinelo e cara fechada e a gente entendia tudo. Perdão, quem tá falando aqui é a Rosângela. O Boi tá falando, no meu tempo, terapia era chinelo, cinto e vara de marmelo. Gente, mas hoje como é que fala? Hoje é crime, né? Eca no ser, Boi. E a Rosângela tá falando, verdade, era chinelo, cara fechada e a gente entendia tudo. E realmente, né? Mas eu tô dizendo, não é só isso aí, chinelo, cara fechada, vara de marmelo, ainda vale hoje. Mas aí é para situações corriqueiras. Eu tô falando quando você realmente precisa sentar e ter uma conversa com a criança sobre algo recorrente que está atrapalhando o desenvolvimento dela. Bom, se você não tem, continua sem saber como fazer isso, me manda um WhatsApp, como eu falei, pelo 999478290 e eu vou te ensinar, tá? A gente vai conversar a respeito. Porque o ideal é que a gente personalize ao máximo a comunicação com essa criança. E é por isso que eu não tenho como informar exatamente aqui uma fórmula certinha que vai dar certo com qualquer criança que você conversar. Mas se você estiver tendo algum problema e quiser uma ajuda nesse sentido, me manda um WhatsApp 31 99947 8290 que a gente conversa sobre isso. Bom, é muito comum os pais reclamarem que os filhos não os escutam. Eu soltei um post até sobre isso recentemente. Mas será que você está fazendo uma comunicação adequada com seu filho? Em um programa anterior, eu já falei sobre a eficácia da comunicação no sentido de que ela é determinada pela resposta que você tem do outro. Se você não consegue se comunicar com seus filhos, o erro está em você e não neles. Essa autora que eu já mencionei, a Lin, nesse artigo do site Golfinho, que chama A PNL e a Mudança nas Crianças, fala uma coisa muito interessante. A criança é parte de um ou mais sistemas familiares. Muitas vezes, os problemas apresentados são tentativas conscientes ou inconscientes da criança lidar com uma família complicada ou com uma determinada situação escolar. Vários laços de comunicação, crenças e expectativas acontecem entre os membros da família. Olha só, tá vendo? Daí, o que a gente compreende? A importância de se favorecer essa dinâmica quando se busca que a criança altere um comportamento, trabalhando mudanças em você, pai, mãe, avó, tia. Compreende? Muitas vezes você vai precisar sim ter esse papo com a criança, mas a mudança de comportamento dela vai passar obrigatoriamente pela sua própria mudança. A autora continua, algumas dessas mudanças são evidentes e outras são dissimuladas. Geralmente é útil dar aos pais uma maneira específica e visível para eles auxiliarem no processo. As habilidades de comunicação, ela diz aqui aos pais, deve ser ensinada. Eu, algumas vezes, combino com os pais para que relembrem a criança ocasionalmente de certas coisas. Isso é combinado de antemão para que quando a criança pedir que o pai ou a mãe a ajudem, fica mais fácil lembrar de fazer aquelas coisas que a terapeuta
tinha solicitado. É muito. E aqui ela continua falando que para fazer efeito a terapia tem que ser eficiente nos dois mundos, no mundo dos pais e no mundo das crianças. Então não esqueça, na hora que você precisar sentar e ter uma conversa séria com seu filho, com seu aluno, com seu sobrinho, com seu neto, primeiro, acolher essa criança, embarcar no mundo lúdico dela e promover e verificar se não há necessidade de promover a mudança em si, porque quase que invariavelmente a criança reflete o que nós adultos estamos sofrendo. Bom, nosso tempo está acabando e eu prometo voltar a falar disso semana que vem. Nós vamos terminar esse texto, mas de qualquer forma, se você quer conversar mais, 31 99947 e eu tirarei todas as suas dúvidas.